Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, meus alunos e minhas alunas. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais um panorama aqui de estudos. Ontem à noite eu postei aqui que nós estávamos em uma região de demanda no time frame aqui diário, tá? E qual seria a expectativa do movimento? A expectativa seria ele ganhar esse topo aqui, voltar para uma entrada de confirmação e vir até aqui, essa região de oferta para depois fazer o movimento para baixo, tá? Se eu boto o time frame aqui de 15 minutos no euro dólar, o que que eu tinha? Você tinha aqui o preço no dia 16 de abril, posso considerar aqui perdendo esse topo. Se ele perde esse topo, ele adota essa referência. Se ele adota essa referência, eu tenho uma entrada aqui neste order block, tá? Validado no time frame menor. Então, a minha entrada era aqui, e o meu alvo era aqui em cima, uma operação que dava 9 para 1, ou seja, a cada $1 que eu arrisco, eu vou aceitar ganhar no mínimo $9 a mais. Essa era a minha expectativa no movimento. Tá, Arthur, agora já passou, o que que você indica aqui? Eu não indico nada, eu só estudo. Então, ele tem que ganhar esse cara aqui, ele ganhando esse cara, ele vai adotar a minha nova referência, ele adotando a minha nova referência, eu vou ter aí order blocks validados. Então, eu vou ter esse cara e vou ter esse cara aqui. E qual vai ser a intenção desse movimento? Eu vou até apagar aqui. Qual vai ser a intenção desse movimento, Arthur? Vocês podem ver que aqui ele forma uma indução. Ele formando uma indução, o que que ele faz? Ele captura a liquidez aqui, volta, captura essa liquidez daqui e sobe, tá? Então, no caso, a minha operação seria essa aqui, tá ok? Lembre-se, ele tem que ganhar essa região aqui para validar esses fundos, tá? Vamos para o GBP? GBP é a mesma coisa. Eu utilizei aqui esses dois pontos de entrada, foram estopados, tá? Enquanto o euro deu a operação. Eu adoto essa nova referência e adoto essa região aqui. A minha operação entrada aqui com alvo aqui nesse order block. E o que que eu tenho agora, Arthur? Ele já ganha uma nova estrutura. Ele ganhando essa nova estrutura aqui, eu tenho alguns pontos de interesse. Eu tenho esse cara, que é extremamente relevante, e eu tenho esse cara aqui, tá? Eu tenho esses dois pontos de interesse aqui na Libra. Bom, o DXY deve estar mitigando, como eu falei para vocês ontem, olha, time frame de 4 horas, ele tem que perder essa região. Ele perdendo essa região, esse ponto de sustentação aqui, ó, ele vai mitigar até o ponto mais líquido. Ele mitigando até o ponto mais líquido, ele vai cair. Ele caindo, eu tenho euro para cima, libra para cima. O ouro, eu ainda estou trabalhando aqui nessa referência, então eu também tenho que, ele, na verdade, ele já mitigou até os 50%. A expectativa agora é ele romper a nova estrutura. Vamos aqui para o USD JPY. Cadê você, meu filho? Aqui. Ele ainda não perdeu o nosso ponto de sustentação. Fez um rally, base rally. Posso fazer duas coisas. Eu sei que o ponto mais líquido dele está aqui. No entanto, eu tenho uma base forte aqui. Se eu tenho essa base forte, eu posso adotar essa nova referência.
tá? Adotando essa nova referência, eu tenho alguns pontos de liquidez. Que é esse cara, tá? É esse cara aqui e vou adotar mais esse cara, tá? São esses três pontos de liquidez. O que é que eu preciso? Que ele perca esse ponto de sustentação, capture a liquidez, volte, tá? É isso que eu preciso aqui no SDJPY. No nosso mercado brasileiro, o que é que nós temos aqui? Eu preciso que ele faça esse movimento. E qual é o movimento que ele faça? Esse aqui, ó. Ele veio, capturou toda essa liquidez aqui de cima, começou a mitigar. E eu falei para vocês da grande concentração, uma piscina de liquidez aqui. Se eu tenho uma piscina de liquidez, enquanto todo mundo estava tentando comprar aqui, tá? Eu tinha visto uma venda aqui nessa região, voltou nesse ponto de interesse e pagou a nossa venda. Agora, a nossa compra, eu posso fazer uma compra de risco aqui, tá? Já posso voltar a comprar os ativos ali no IBOV, as ações. Por quê? Porque agora a expectativa do preço é que ele volte e rompa o topo da estrutura. Apesar de que, na minha opinião, ele ainda tem um pouquinho para mitigar até esses order blocks aqui laranjas, tá bom? Isso você pode ver e confirmar no próprio IBOV. Ó, eu tinha desenhado aqui, ó. Ele faz um movimento de impulsão, ele perde o ponto de sustentação, volta, te dá a entrada e vai no alvo, tá? Então, a partir desse momento aqui, eu poderia ter vendido os meus ativos da B3 e começado a recomprar aqui embaixo, tá? Então, fiquem atentos a essa região, fiquem atentos a mais mitigação. O que que eu imagino que aconteça hoje, tá? O que que eu imagino? É uma probabilidade. Que ele forme essa referência. Ele formando essa referência, o que que eu preciso para fazer a entrada? Ele precisa transportar o dinheiro do ponto menos líquido para o ponto mais líquido. Então, eu imagino, tá, pessoal? Ele faz isso aqui para depois cair de novo, tá? Ou cair direto. Só que, qual vai ser meu ponto de entrada? Ele ganhando esse cara. Ele ganhando esse cara, eu vou procurar novas referências com order blocks validados aqui nessa região, tá bom? Tenham cuidado com isso, tá? Fiquem bem atentos. Mercado americano, o que que eu preciso aí? Pessoal, tinha uma entrada de risco, só que importante vocês ficarem espertos aqui nessa região. Eu preciso que ele ganhe essa região. Ele ganhando essa região, eu tenho aqui uma entrada de confirmação, tá? Se eu for analisar as sessões, aqui nos 5 minutos, o que que nós vamos ter? 8 horas da noite, 3 horas da manhã. Eu tenho a máxima da Ásia, a mínima da Ásia. Ele faz o primeiro movimento, sempre, geralmente é fake. Se ele faz esse movimento fake aqui, ele vem capturar a máxima da Ásia. Ou seja, se eu tenho uma grande concentração de pessoas vendendo nessa região compradora, se eu tivesse acordado aqui 3 horas da manhã, essa seria a minha operação, tá? Mas como eu não estava,
Eu posso fazer isso aqui, definir essa referência, marcar esse order block, marcar essa base e aguardar para que ele faça essa movimentação aqui, tá bom? Ou seja, uma entrada de confirmação. O S500 é a mesma coisa, um stop aqui, pegamos essa região, já estamos aqui no gain, só que, como eu não peguei entrada de risco, eu posso vir aqui para entrada de confirmação de novo. Então, eu tenho esse cara aqui e tenho esse cara aqui. São dois pontos de interesse que eu vou ficar de olho para serem trabalhados, tá? Fiquem atentos a isso. Bitcoin. Bitcoin, parece que ele parou de mitigar. Nós tínhamos uma entrada aqui belíssima nessa região. Vou tirar, tá? Ele ainda pode pegar essas entradas aqui, por quê? Tem uma grande concentração de liquidez. Se tem uma grande concentração de liquidez aqui, vai ter muita compra aqui. Se vai ter muita compra, o institucional tende a jogar o preço para baixo e para depois jogar ele para cima. Fiquem espertos a isso, tá? Com a análise do Bitcoin. O grande problema para quem faz trade ali, day trade, alavancada nos futures, o que é que eu tenho aqui? Tenho essa região. Tendo essa região, eu tenho alguns pontos de interesse bem interessantes para serem trabalhados aqui, tá? Como esses dois caras. Gente, agradeço a participação. Excelente semana para vocês. Excelentes operações. Um beijo. Tchau, tchau.